Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Recente notícia aí que se destacou na mídia, chamou a atenção de todo mundo, é que um objeto voador não identificado fecha um dos maiores aeroportos do Brasil. Bom, essa é a notícia real. A notícia que eles fizeram questão de divulgar amplamente na mídia é que um drone provocou a interrupção dos serviços em um aeroporto aqui de São Paulo. Por que eu estou falando para você qual que é a notícia real e a notícia que eles passaram para você? Se liga no vídeo que você vai me entender. Porque, galera, é o seguinte. De repente, se eu falar para vocês que um objeto voador não identificado, ou seja, um OVNI, ou UFO, como alguns entendem aí, fechou um dos maiores aeroportos do Brasil, porra, isso aí vai chamar atenção demais, cara. E de uma maneira negativa, vai trazer polêmica, vai trazer tumulto, todo mundo querendo saber, vai provocar a atenção de todo mundo, né? O restante do planeta inteiro vai ficar, né, preocupado com isso, né? Um OVNI fechou um dos aeroportos mais movimentados de um país como o Brasil. Pô, isso aí merece um pouquinho mais de atenção, principalmente do governo, das Forças Armadas. Então é melhor falar o quê? Que foi um drone. De um tempo pra cá, quando tem esse tipo de intervenção, né, relacionada a OVNIs ou UFOs, a galera percebeu que é mais fácil você distorcer a percepção da real pro povão se você falar que é um drone, ou que é uma imagem fake, quando é aquelas captadas por câmera de celular, coisa do tipo. Tem manipulação na imagem, coisa do tipo. Porque não é legal você falar que um objeto voador não identificado, e não necessariamente precisa ser um disco voador tripulado por alienígenas, né? Existem vários objetos, né, nessa categoria aí. Mas, cara, pensa bem, se ninguém identificou o drone, porque a notícia envolvida é o seguinte: parece que alguns dos pilotos que estavam ali na região visualizaram um drone ali. Quer dizer, o cara tá dentro do avião e visualizou um drone aí de cerca de 30 centímetros. Eu já acho isso meio complicado, tem que ser um bom piloto com uma boa visão. Informou a torre de comando não conseguiu, né, ver o objeto porque ele não aparece nas telas de radar. Não conseguiram ver, né, pessoalmente, ou seja, não conseguiram identificar o objeto. Mesmo assim, batizaram de drone, só pode ser um drone, não pode ser qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa ia dar mais complicação para explicar, e interromperam o funcionamento de um dos maiores aeroportos do Brasil. Isso gerou caos, atrasou voos, atrasou a vida das pessoas que estavam usando ali o aeroporto, desviou um monte de rota aérea, né, travou tudo, bagunça total, caos. Aqui em São Paulo, se um carro quebra numa das principais avenidas para São Paulo, imagina você fechar um aeroporto que, porra, movimentado demais, com gente subindo e descendo o tempo todo. E aí vem um objeto que ninguém conseguiu identificar. Por que eu falo que ninguém conseguiu identificar? Porque nem a torre de comando, até agora não apareceu o piloto que viu o drone, ninguém confirmou realmente a existência do drone, ninguém, né, visualizou, ninguém filmou, ninguém capturou o drone. Ninguém sabe o que aconteceu com o suposto drone. Ou seja, outro detalhe, é engraçado que você pode usar para complementar a sua ideia da situação aí, que pode não ter importância para você, mas para mim tem. Que o drone ficou interrompendo o funcionamento do aeroporto por 2 horas. Galera, não sei se você tem contatos com drone, a não ser que ele seja um drone das Forças Armadas dos Estados Unidos ou de Israel. Eu não acho que drone comum aqui no Brasil tem autonomia de 2 horas de voo. Mas ninguém sabe, porque não vimos o drone, a gente tinha que ter uma certeza. Realmente, um drone pode causar, né, um acidente envolvendo um avião e tal, porque pode, né, danificar algum aparelho que é essencial para o funcionamento de um avião, de grande porte, diga-se de passagem. Mas, cara, é muito curioso, sabe por quê? Porque a mídia ficou muito insistentemente falando do drone. Quando acontece uma coisa comum como essa, atraso no aeroporto, fechamento, porra, tem vários motivos, inúmeros. Isso acontece normalmente no Brasil. Aqui em São Paulo, porra. Então, quer dizer, não precisava explicar, mas um drone, a gente tem que explicar que é um drone. Talvez porque alguém tenha reportado coisa do tipo. Quem falou que era um drone? Se eles não capturaram o drone, não filmaram, não visualizaram?
2 horas um drone de autonomia? Não acredito que tenha aqui no Brasil um drone na mão de uma pessoa particular com esse tipo de autonomia. A distância que ele estava das casas ao redor, a altura que é para um piloto que estava passando na área ter visualizado. Quer dizer, você não acha que tem alguma coisa errada? É aí que eu chamo a sua atenção. Quando a pessoa fica insistindo muito em fazer você acreditar numa coisa. Então todo mundo falou do drone. O drone fechou o aeroporto de São Paulo, o drone fechou o aeroporto de São Paulo. Absurdo, quem foi o responsável que estava pilotando o drone podia causar um acidente, tumulto, caos por causa de um responsável. Ficaram falando esse tipo de coisa, distorcendo a situação, criando, né, um suposto piloto do drone como vilão da história. Mas, como eu disse para você, não tem drone nenhum. Ninguém viu drone. Quer dizer, existia um objeto que causou, né, a paralisação dos serviços ali, interrompeu o fluxo de aviões na área, ele estava no ar, devia estar a uma certa altura, porque os pilotos que disseram, que visualizaram, né, devia também estar a uma certa altura, porque gente que estava em terra não conseguiu, né, perceber aonde ele estava, ele não apareceu nos radares, não foi identificado, realmente, tinha alguma coisa lá, isso é certo. Mas que era um drone? Pô, quem? Como assim? Que rapidez é essa para falar que é um drone? E já colocar a culpa no piloto, e vão mexer na legislação, que isso não pode, é um absurdo. Não era mais fácil falar a real? Um objeto voador não identificado, porque não identificaram mesmo. Era voador, estava em alta altitude. Então, e aí? É estranho, né, galera? Sabe quando o cara quer mentir? Né? Ou melhor, sabe quando o cara não sabe mentir? E aí ele tenta contar uma mentira para a mulher dele, por exemplo, e ele fica insistindo. A mulher dele nem está prestando atenção nele. Ela já acreditou na primeira frase que ele disse lá, porque não é do interesse dela o assunto. Só que ele fica insistindo. Não, mas amor, que aconteceu isso? Né? E aí fica inventando detalhes, e forçando, e chama a atenção dela para repetir a história, e conta de novo. E aí acrescenta mais alguma coisa. Tá vendo? Você percebe quando é mentira. Porque é a insistência em fazer você crer numa coisa que, pô, ele está dizendo. E aí você olha os detalhes e vê que, bom, não é bem assim, mano. Não tem esses detalhes todos aí, não. E aí você presta atenção e fala, pô, mano, pra que essa insistência? Por que tem tanta necessidade de fazer eu acreditar que era um drone? Tá bom, era um drone, pronto, acabou. Não, mas vamos usar a mídia, especialistas, autoridades, né, pilotos, todo mundo falando sobre o drone e tal, que isso é um perigo, um absurdo. Ah, cara, quando insiste muito assim, mas você tem que prestar atenção, tem alguma coisa errada aí. É o procedimento padrão deles, distorcer os fatos para abalar a percepção real. Então você acaba crendo na mentira que eles criaram, porque eles não têm como confirmar que era um drone, cara. E não havia necessidade de fazer toda essa balbúrdia, todo esse alastramento de situação, de notícias em cima disso, a não ser que alguma coisa um pouco diferente e até de certa forma, né, curiosa ou bombástica tenha acontecido ali, e eles estão querendo, né, apagar e estão fazendo do jeito errado. Bom, aqui foi o Cidadão X. Eu sei que esse tipo de notícia talvez não te interesse, mas é que chamou minha atenção. Valeu.